Oi pessoal, tudo bem? Como eu falei pra vocês, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu senti e percebi que algumas pessoas não têm muita intimidade ainda nem com o Microsoft Word, nem com o Google Docs e nem com qualquer outro editor de texto, que a gente chama assim, né? Então, resolvi fazer esse videozinho meio que para dar uma ajuda, entendeu? Lembra, não sou professor de informática, sou professor de geografia, então as dicas aqui serão dicas extremamente básicas, mas que com certeza irão ajudar vocês a fazer um documento mais bem organizado, mais bem apresentável. Isso certamente vai servir para vocês não somente na escola, mas no futuro, quem sabe, para o trabalho também, para o estágio, até mesmo para aqueles que vão entrar na faculdade mais para frente. Então eu peguei aqui um texto, tá aqui, esse não é dos piores não, geralmente eu recebo até textos mais bagunçados do que esse, mas aí eu resolvi pegar esse mesmo só para a gente ter algumas ideias, até porque, como eu falei para vocês, serão dicas bem básicas. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que antes de começar a mexer no texto, eu queria falar sobre o programa que eu estou utilizando. Normalmente, o padrão é a utilização do Word, da Microsoft. Só que o que acontece? Muitas pessoas às vezes não têm ele instalado no computador, e como ele é um programa pago e caro, às vezes as pessoas têm que ou fazer uma cópia pirata, o que eu como professor não devo, pelo menos, indicar isso para vocês, ou elas pagam pela licença do programa original, que é uma licença cara. Então, existem outras opções e alternativas que também são tão boas quanto o Word da Microsoft. E esse programa aqui que eu estou mexendo, que está instalado no meu computador, inclusive, eu já uso ele já tem uns 2 anos, ele é tão bom quanto, apresenta as mesmas funções, a única diferença é o layout, ou seja, a aparência, que é um pouquinho diferente, mas as funções a gente vai ver que são as mesmas. Então, a gente tem essas opções. Então, se você não tem o Word aí no seu computador, não é o fim do mundo. A gente pode utilizar outras ferramentas, que é o que eu faço aqui na minha casa, e não tem o menor problema de escrever um texto, de formatar um texto, utilizando esses programas. Inclusive, eu abri aqui no navegador 2 opções. Uma é o próprio LibreOffice, que vocês podem baixar o pacote inteiro, caso vocês queiram. E aqui a gente tem as versões mais recentes do LibreOffice. É só vocês virem aqui, ó, no botãozinho download. Aqui eu estou no site oficial do LibreOffice. É um programa gratuito, então você não vai precisar piratear nada, você não vai precisar buscar código de instalação na internet. Você só vai precisar baixar o programa e instalar no seu computador. Aqui você tem que dizer para qual sistema operacional você está baixando. No caso aqui no meu computador eu uso o Linux, por isso que ele já habilitou aqui. Mas no seu caso, se você usa o Windows, a única coisa que você tem que saber é se ele é um Windows 64 bits ou Windows 32 bits. E se você tiver macOS, tu também pode baixar o LibreOffice para o macOS. Então, não tem mistério, vocês vão clicar em download, vocês vão entrar no site oficial do LibreOffice, depois clicar em download, baixar o arquivo e instalar no computador de vocês, e depois vai ficar disponível aí, igual eu estou usando aqui. Uma outra opção que eu resolvi trazer para vocês é o WPS Office. E o WPS Office, o mais legal é que ele também é gratuito, vocês podem baixar clicando aqui, ó, em Free Download. E o mais legal é que se você, por exemplo, não tem computador, ou o computador da sua casa vive sendo disputado aí, só tem um, não dá para todo mundo, e na hora que você quer usar não tem possibilidade, é que o WPS ele pode ser também baixado para Android. Tá vendo aqui, ó, o robozinho do Android? Então você pode baixar e instalar o WPS no seu celular, caso você queira. E o mais legal é que você não precisa vir aqui no site diretamente. Você pode fazer isso se você quiser, mas você pode baixar o WPS direto pela Google Store. Então, que é a lojinha de aplicativos da Google, e que já vem aí no seu celular. Então não tem menor problema. Se você usa iPhone, você também pode usar o WPS para iOS. Então esse programa aqui também é bem versátil, e as configurações que eu vou mostrar para vocês lá nos documentos, elas também podem ser feitas no WPS.
A diferença, como eu falei, é só a aparência dos programas. As funções são sempre as mesmas. Então vamos aqui no documento dar uma formatada nele, deixar ele um pouquinho mais apresentável, mais bonito, para ficar com a cara mais elegante. A primeira coisa, por exemplo, que eu faria é colocar o cabeçalho. Então eu vou botar lá o nome da escola, ó. Colégio Estadual Aurelino Leal. Posso botar a sigla também da escola, se eu quiser. E foi. Posso botar o nome da disciplina. Então, vou botar lá, ó, disciplina. Vou botar aqui, ó. Como esse exercício é de sociologia, vou botar aqui, ó, sociologia. Posso botar o nome do professor. Botar o meu nome aqui, que na maioria das vezes as pessoas erram. E botar o nome do aluno, claro. Uma coisa que vocês têm que aprender também é que geralmente o nome do aluno vem no começo da folha e não no final, como vocês estão acostumados a fazer. Então, botar um nome aqui fictício, Samuel. Ah, botar a turma, né? Esqueci. Posso botar a turma depois, ó. Opa. Turma 2001. Pronto. Ficou bonito assim? O texto, o cabeçalho no centro do texto? Eu acho que ficou horroroso. Então, o que é a primeira coisa que a gente pode fazer? É formatar aqui o alinhamento do texto. E a gente vai ver que ele está centralizado. O próprio botãozinho aqui já está ativo, de centralizado. E aí eu posso colocar o alinhamento à esquerda, que eu também acho que não ficou bom, e não é o padrão, colocar o cabeçalho à esquerda do documento. Normalmente o padrão é o cabeçalho alinhado a... Opa, falei errado, ele estava à direita e agora sim ele está à esquerda do documento. Eu acho também que aqui ele está com um tamanho de letra muito grande, está exagerado, e o espaçamento entre as linhas também está muito grande. Então a gente também pode configurar isso aqui. Onde é que eu configuro o tamanho da letra? Isso aqui, a gente pode vir aqui. Normalmente o padrão é 12. E eu estou achando que ele está cheio de espaçamento aqui. Deixa eu botar aqui 1 e diminuindo aqui, ó, que é o que aconteceu. Alguém, quando fez esse exercício, encheu de espaço entre uma linha e outra. Aqui ficou muito juntinho. Deixa eu voltar aqui. Acho que aqui assim tá bom. Então já ficou melhorzinho, não ficou? O que vocês acham? O que a gente pode fazer também para dar um destaque nesse cabeçalho é, de repente, colocar um negrito. Então eu vou vir aqui nessa ferramenta, ó, nesse botãozinho, e dar um destaque para o texto. Ó. Tá vendo como já ficou mais bonitinho? Já tem uma outra cara. Aqui no Word, para quem já tem instalado ele no seu computador, no lugar desse Azinho aqui vai ser um N, no lugar desse A aqui vai ser um I, e no lugar desse outro A aqui vai ser um S, que é N de negrito, I de itálico e S de sublinhado. Aqui eu poderia até ensinar o atalho para vocês no teclado, só que para não confundir a cabeça de vocês, porque aqui no LibreOffice os atalhos têm letras diferentes. Então isso aí fica para uma outra aula, caso seja necessário. Então a gente já colocou aqui o cabeçalho em negrito, e agora a gente pode fazer aqui é colocar as respostas mais bem arrumadinhas também, porque elas estão um pouco bagunçadas. Como eu falei para vocês, esse aqui não é o pior dos documentos que eu já recebi, mas dá para melhorar. Então aqui, normalmente, vocês perceberam aqui, ó, que o texto está todo desarrumado nesse lado aqui do documento. O padrão normalmente não é esse. Se vocês pegarem um livro, um jornal, uma revista, um trabalho acadêmico, vocês vão ver que normalmente o texto está reto aqui na esquerda, né? Alinhado aqui na esquerda e alinhado aqui na direita. Então, esse é o padrão. Isso fica mais apresentável. Então, se a gente fizer isso, o nosso trabalho vai ficar melhor também. Como é que eu faço isso para alinhar? Eu vou aqui, ó, nesse botãozinho, selecionei o texto primeiro, né? Vou nesse botãozinho aqui, ó, puff,
Tá vendo como ficou tudo retinho aqui? Eu vou fazer aqui nesse segundo parágrafo, para vocês verem que vai ficar até melhor aqui, porque como o parágrafo é maior, dá para ver melhor. Olha como ficou tudo alinhadinho aqui, ó, à direita e à esquerda. Então isso é muito importante, porque o padrão para documento, para o trabalho acadêmico, essas coisas, é assim, é o texto justificado. Então vamos fazer no documento inteiro, para a gente ver como é que vai surtir efeito, como é que vai ficar. Ó, se a gente fizer aqui, ó, selecionei o texto inteiro, ó, justificar, que é Ctrl J, o atalho. Olha como é que já deu uma melhorada no texto. Vocês lembram como é que estava? E olha como é que está agora. Outra coisa que a gente pode fazer também para dar uma melhorada, e aqui eu falo para vocês que isso é muito importante também, principalmente quando vocês fazem um texto grande, que vocês deixam as linhas muito próximas uma das outras. Isso dificulta um pouco a leitura, cansa a vista, principalmente para os professores isso é ruim, porque o texto não fica agradável de se ler e cansa bastante a vista. Uma forma de melhorar isso é aumentar o espaço entre uma linha e outra. A melhor forma de você fazer isso é aumentar o espaçamento entre as linhas. Você pode botar aqui 1,15 para ver mais ou menos como é que fica. Tá vendo que já aumentou um pouquinho o espaçamento entre as linhas, mas o padrão é usar espaçamento 1,5. Olha a diferença que fica, ó, vou dar um Ctrl Z para a gente ver. Olha como é que era e olha como é que ficou. Percebam que ficou bem mais agradável de se ler, ficou mais bonito e também ele não força tanto a vista. O parágrafo, quando ele está assim, com esse espaçamento, ele não força tanto a vista e por isso que esse é o padrão. Então fica bem melhor quando vocês fazem assim. Então vamos aplicar no documento inteiro. Se eu aplicar no documento inteiro, olha como é que vai ficar. Então, isso é porque são parágrafos que estão separados, aí a gente não consegue ver tanto assim a diferença, mas melhora consideravelmente a leitura. Outra coisa também que muitas vezes acontece é quando vocês principalmente pegam o texto da internet, ele vem com letras diferentes, são as fontes diferentes, né? Às vezes até coloridas. Quer ver? Vou até mudar aqui uma para ver, ó. Vou botar essa assim, essa aqui com outra fonte aqui, deixa eu botar essa aqui. Então, muitas vezes vem assim, ó, vocês pegam o texto da internet e o texto vem todo escacetado. E como vocês não sabem mexer ou ficam com preguiça, vocês entregam o trabalho, cada parágrafo com uma linha diferente, com um parágrafo diferente. Então a melhor forma de fazer isso é fazer com que todos os parágrafos tenham a mesma fonte. Normalmente no Word, ou normalmente nos trabalhos feitos no Word, o padrão ou é a fonte Arial ou é a fonte Times New Roman. Aqui no LibreOffice a gente não tem nenhuma dessas duas fontes, mas a gente tem fontes similares. Por exemplo, aqui para substituir a Times New Roman, eu geralmente uso isso aqui, ó, Liberation Serif, que fica muito parecida com a fonte Times New Roman do Word. Então perceba, ó, que já ficou bem diferente dessa aqui. A gente pode aplicar no documento inteiro para ver como é que fica. Liberation Serif, tamanho número 12, que é o padrão. Aqui não está justificado, não sei porquê. A gente vem aqui e justifica. Pronto. Tá vendo como o texto ficou bem mais agradável? Claro, eu poderia melhorar, botar uma capa. Aqui a pessoa não colocou as perguntas. Poderia, se ele quisesse colocar pergunta, também ficaria bem melhor. Então, por exemplo, aqui a pergunta era provavelmente o que é cidadania, ou o que é ser cidadão. Poderia então botar aqui a pergunta, ó, o que é ser cidadão. E aí, para destacar a pergunta, eu poderia colocar o itálico, poderia botar negrito. Tá vendo como é que já ficou melhor? Percebem que esses pequenos detalhes
deixam o seu texto muito mais agradável, muito mais bonito, muito mais apresentável. Então a gente, inclusive quando vai corrigir, já olha até diferente para um texto que vem já mais bem formatado. Claro que o conteúdo é importante, mas a apresentação também é, e vocês vão aprender isso mais para frente na vida de vocês, principalmente quando vocês forem trabalhar, que a apresentação também é um fator importantíssimo, não só na apresentação de trabalhos escolares, mas no mundo, na vida, a apresentação é extremamente importante, gente. Guardem isso na cabeça de vocês. O conteúdo é importante, mas a apresentação também. Então a gente já deu uma formatada, a gente tem outras coisas que a gente poderia mexer aqui, mas esse vídeo vai ficar um pouco longo. E aí também fica pesado depois para colocar na plataforma. Eu vou encerrar aqui, e aí o que a gente pode fazer? Terminou de configurar, você já colocou as perguntas, já deu uma formatada na pergunta, deixou bonitinha, deu um destaque nela, colocou a resposta, viu que o texto está justificado, que está com espaçamento entre linhas de 1,5, tá tudo bonitinho. Agora é só salvar. A gente vem aqui, ó, salvar como, e aí aqui você pode botar o nome do arquivo e salvo. Vai salvar na pasta download do computador. Vou lá, aqui ele vai, porque esse documento estava em docx, né, porque ele foi feito no Word, eu estou fazendo no LibreOffice. Ele pergunta se eu quero salvar no formato do LibreOffice ou se eu quero continuar utilizando o formato do Word. Eu vou dizer que eu quero continuar usando o formato do Word. Então eu vou aqui, clico aqui, ó. Foi, pronto, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o vídeo de hoje, vídeo com algumas funções básicas dentro do editor de texto. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês e que vocês aproveitem essas dicas para fazer os próximos trabalhos das minhas disciplinas e das disciplinas dos outros professores também. E se você gostou no vídeo, não deixe de curtir o nosso canal, deixa aí o seu like, entendeu? Comenta alguma coisa aí para poder impulsionar o canal e ativar os sininhos aí para receber as próximas notificações. Tá bom, galera? Um abraço aí para todo mundo e bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau.